Vamos para a próxima pergunta. Então, mas espera aí, mas só para não deixar o Sandro sem uma resposta, essa nova ordem mundial, Sandro, vai ser imposta por uma dessas duas correntes, tá bem? Ou pelos globalistas ou pelos comunistas. A quem vencer a guerra vai implantar a sua nova ordem mundial. Isso é fato. E eles já deixam isso, eles falam isso abertamente já. Só não vê quem não quer, né? Exatamente. Pergunta número 5. Se o que está na Bíblia é tudo referente aos Anunnaki, isso significa que não tem anjos, não tem mestre, não tem nada disso que nos auxilia na jornada? Essa é uma pergunta de ordem existencial também, né? Porque assim, é sempre um choque quando você se dá conta que não tem uma babá 24 horas cuidando de você. Eu vou responder. Eu vou responder profundamente isso, mas é preciso assim que as pessoas fazem essas perguntas, né, ou que tenham essas dúvidas, elas percebam assim como a gente foi condicionado, né, a acreditar que tem alguém 24 horas olhando por nós. E quando a gente é condicionado a isso, a gente deixa de fazer a nossa parte, porque a gente acredita que se tem alguém olhando por nós, né, um anjo da guarda, Deus, sei lá. Então, assim, a gente relaxa um pouco no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Por quê? Porque a gente acredita que se der ruim, vai vir alguém e vai segurar a onda, entendeu? Vai proteger, né? O pensamento é exatamente de uma criança, cara. Uma criança que depende totalmente dos pais dela, né? Dos mais velhos que estão ali protegendo ela. Ela acredita, ela não tem noção de nada, ela não tem experiência da vida ainda, mas ela sabe assim que ela vai aprendendo com os erros dela a não repetir, por exemplo, se enfiar o dedo na tomada, se jogar a garrafa ela vai quebrar. Ela aprende isso, mas ela também sabe que na hora que dá ruim para ela ali, né, tem sempre uma mãe que sai correndo para acolher, o pai que segura, o avô, a avó, o tio, enfim, tem sempre alguém perto. O raciocínio é o mesmo. Seriam eles como se fossem os deuses, né, ou os anjos da guarda daquela pessoa. É assim que a gente foi condicionado a acreditar que existe realmente alguém 24 horas à nossa disposição. E não é nada disso. Ouvindo nossas orações e atendendo nossos pedidos. Não é nada disso. O que está no Tanar, né, a Bíblia hebraica, né, ela narra a chegada dos Elohim, dos Anunnaki na Terra, especificamente em Eridu, que é o Kuwait atual, né? O que está no Tanar narra o processo da terraformação daquele lugar, adequando tudo às necessidades deles Anunnaki. O Tanar narra o experimento científico que culminou no surgimento do homem, né, e a evolução deste homem, deste ser, que vem desde o Homo erectus até chegar no Homo sapiens sapiens, né, que foi o ser mais perfeito, que era o Noé. O Tanar também narra a relação desses Anunnaki com os terrestres. Narra o cataclisma provocado não por Deus, mas pelas voltas que Nibiru dá, alterando todos os planetas da sua órbita. Narra a briga, isso está tudo lá, cara, está tudo escrito lá. Narra a briga desses Anunnaki após o dilúvio, né, que culminou com uma guerra nuclear. Narra a divisão da Terra em regiões, a ocupação dessas regiões por alguns deles e o desejo de todos eles tomarem Jerusalém, onde se estabelece, como vimos, o elo com Nibiru. Tudo que está no Tanar
ainda que tenha havido manipulação por quem escreveu os livros, narra a relação dos Anunnaki com os povos que viveram naquelas regiões, em especial os sumérios, depois os hebreus, né, e os enlilitas e hoje os judeus, que são os guardiões desse legado. Né? E de todos os Anunnakis que se relacionaram com os terrestres, o único que se preocupou de fato com a nossa humanidade, e eu sei que isso contraria, né, o imaginário popular da maioria que acha que ele é um malvadão, né, e por isso ele é o mais atacado, foi justamente o Enlil. Prevendo que a humanidade poderia dar errado novamente, né, justamente por falta de orientação, ele se preocupou em deixar um conjunto de regras fundamentais para que nós, os terrestres, não evoluíssemos e não nos tornássemos selvagens novamente, né? Voltássemos aos tempos do Homo erectus, ou até antes dele. Né? E essas regras são conhecidas como as 7 leis de Noah, né? Que eu não falei na live passada, que acho que isso foi perguntada, mas agora eu vou falar. Né? Porque, assim, de cabeça eu não lembrava, mas agora eu lembro de cabeça. Então, assim, as 7 leis, estão entre não praticar idolatria, né? Não blasfemar contra Deus, e aí você entende que não blasfemar contra Deus não é contra o grande Criador de tudo. Porque se foi Enlil que estabeleceu essa regra, é não blasfemar contra o Anu, contra ele, Enlil, contra o Ninurta ou contra qualquer Anunnaki que esteja ligado ao clã deles, né? O clã do Enlil, e ligado a Nibiru. Ok? Ele não está falando de Deus, está falando dele. Sou eu que estou dando a lei, então, assim, tu não pode blasfemar contra mim, que eu sou o teu Deus. É assim que ele se apresentou. Mas ele ensina também, nessas regras, ensinam também a respeitar a vida humana, a respeitar o direito alheio, a respeitar a família e o casamento, tá? A relação, a união entre as pessoas, entre homem e mulher, né? A respeitar os animais e a estabelecer tribunais justos, né? Para que isso é um modelo básico de civilização para dar certo, né? Essas regras básicas, depois foram aumentadas, né, os 10 mandamentos, né? Que a gente conhece, né? Embora sejam 613 mandamentos, né? Positivos e negativos, mas aí já entra uma questão já de sacerdotal, entendeu? Que eu prefiro não comentar. Não é que não sejam importantes, mas eu prefiro não comentar, porque os 10 mandamentos, né, que são assim mais 3 leis que foram acrescentadas, é o básico para as pessoas darem certo como civilização, né? E pronto, e aí esses 10 mandamentos, essas regras básicas que foram depois acrescentadas, né, as 4 primeiras fazem referência direta aos Anunnaki, né? E as 6 últimas, como devemos nos relacionar com as pessoas, né? Então, assim, por exemplo, o primeiro dele não terá outros deuses diante de mim. É Enlil que está falando, tá? No caso ali não é nem Enlil, ali já foi o Ninurta que está falando. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, porque assim existiam outros deuses Anunnaki que também eram adorados ali, né? Então, assim, ele eliminou esses outros deuses, a adoração desses outros deuses, a fazer imagens desses deuses para serem adorados, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, quer dizer, o teu Deus, Ninurta, né? Ele está falando especificamente para os enlilitas, ele não está falando para mais ninguém, está falando para os enlilitas, para quem quiser fazer parte deste pacto. E o 4º mandamento que ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né?
Por quê? Porque isso já tinha sido estabelecido lá atrás, pelo Enki, né? E que provavelmente, eu até comentei isso no grupo de bate-papo da gente, né? Provavelmente isso já era uma lei que veio lá de Nibiru, um dia de descanso para as pessoas, né? E era o 7º dia, foi a guarda do 7º dia. Então, Ninurta ratifica isso, né? De se guardar um dia para se descansar. E esse dia é o sábado, estabelecido por Enki quando eles chegaram aqui. Ponto. Os outros têm a ver com a nossa relação com todos os nossos semelhantes, né? Que é honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, que a gente chama de lashon hara, contra o teu próximo, né? E não cobiçar nada do outro, né? O que é teu, você tem que conquistar. O do outro, ele já conquistou, você não tem que querer as coisas dos outros. Então, esses 10 mandamentos, eles foram dados aos enlilitas, né? E com eles foi estabelecido um pacto perpétuo. É bom que a gente destaque assim essa palavra, né? Perpétuo, né? Porque o que é perpétuo é imutável, entende? Só quem poderia, se eu crio aqui uma lei no canal, no nosso canal, se eu crio uma lei perpétua, ninguém pode mudar essa lei, só eu. Eu posso vir aqui e falar assim, não, olha só, eu criei uma lei perpétua, mas eu estou mudando essa lei aqui, mas como fui eu que criei, eu posso mudar. Outro não pode. Então, assim, o pacto foi um pacto perpétuo estabelecido por Ninurta, mas ninguém poderia mudar isso, a não ser o próprio Ninurta. Pronto. E ele veio com muito mais regras, né, onde eles deveriam guardar os mandamentos, os estatutos, os preceitos, para se tornarem um exemplo para outras nações, além, é claro, de defenderem ali a primeira região. E, em troca, eles seriam, né, ou serão perpetuamente também defendidos pelo clã de Enlil, né? E esse clã é mais conhecido como o Iavé, que são os 4 Anunnaki que a gente já falou aqui, que é o Enlil, o Ninurta, o Shur e o Utur. Entretanto, cara, todas as vezes, e eu acho que eu já falei isso antes também, mas é sempre bom reforçar, né? Todas as vezes que os enlilitas se afastam do compromisso assumido no Sinai com o Ninurta, eles perdem a proteção. Assim, não é um castigo que acontece para eles. O Deus vai castigar vocês. Isso é o que é passado, que é ensinado, para colocar medo nas pessoas, né, no próprio enlilita, para ele, vou ser castigado, então não vou fazer isso. Mas, na verdade, ele é punido por ele mesmo, porque na hora que ele descumpre um acordo perpétuo que ele fez, e que neste acordo incluía receber a proteção, cara, tu não cumpriu o acordo, então tá por tua conta. É tua conta e risco, segue em frente, né? E essa proteção, ela só volta quando eles voltam a honrar a promessa feita. Então, assim, se você pegar o Taná e ler todas as vezes que o povo sofreu, né, você vai ver que foi porque se afastou. E toda vez que ele retornou, pronto, ele recebeu a proteção de volta, e aí a gente vê nações poderosíssimas, né, na época, né, sumirem, serem extintas, e os caras continuarem lá, né? E cabe aqui ressaltar, né, também, que essa aliança que foi feita, né, com os enlilitas não foi feita com os judeus. É um erro achar que foi feita com os judeus. Ela foi feita com os hebreus. E entre esses hebreus, apenas com os enlilitas. O que quer dizer que os judeus hoje, eles são os guardiões da Torá. Por herança, eles receberam a missão de seguirem como um exemplo para a humanidade. E é o que a maioria tem feito isso, né? É um povo, é uma nação que trabalha incansavelmente para desenvolver as outras nações, para trazer melhorias para as outras nações. Isso é fato, não adianta nem discutir,
Porque, assim, é o maior número de prêmios Nobel que existe são deles, né? Isso não torna eles melhores do que ninguém, isso torna eles mais responsáveis pela missão que eles têm e por isso eles estudam para trazer melhorias para o mundo. Ponto. Né? Isso é muito mal interpretado por quem diz que eles são os melhores, que são melhores que os outros. São melhores do que ninguém. Eu já expliquei isso aqui, eles têm até um fardo muito maior do que qualquer outro povo. Certo? E isso também não significa que as pessoas precisam, né, para ser um elilita, precisa se converter ao judaísmo. Né? Não é a conversão que insere o indivíduo no Pacto do Sinai. É a observância das regras morais e éticas que faz a pessoa mudar o comportamento e aprender a se relacionar consigo mesma e com os outros. É o contrário a história. Entendeu? Eu não tenho que me converter ao judaísmo para ser aceito no pacto. Eu tenho que mudar o meu comportamento, a maneira de pensar, de falar e de agir, para eu me inserir dentro deste pacto, seguindo o que está determinado ali dentro. Né? Portanto, respondendo a pergunta lá em cima, se há alguém que pode nos auxiliar nessa jornada de volta, né, ao grande Criador de tudo, sinceramente, só pode ser um elilita, que deverá, por pensamentos, palavras e ações, ser um modelo a ser copiado pelos outros. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com mudança de comportamento. Né? E, obrigatoriamente, o elilita ele deverá viver o que prega e pregar o que vive. Ou então ele vai ser mais um hipócrita escudado por palavras vazias, entendeu? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E o princípio, a essência, não é essa, certo? E eu acho válido a gente frisar aqui, porque isso é comum também acontecer, as pessoas acabarem confundindo esse, vamos chamar de discurso, né, esse posicionamento elilita, com religião, ou com, sei lá, ideologia, ou partido, qualquer coisa que seja. Por quê? Porque estamos condicionados. Foi justamente a criação da religião que apartou todas as pessoas e que separou elas do, né, foi praticamente a Torre de Babel, né, que acabou trazendo a gente aonde a gente está hoje, que é no declínio, né, na parte de baixo aí do ciclo humano. Então, não, ser elilita não é uma religião, tá, pessoal? E quando a gente começa a entender que a Bíblia não fala de Deus e fala dos Anunnaki, todos esses conflitos, todos esses acordos, todas essas questões que a gente vê, é algo prático mesmo. Não é algo, um acordo divino, não. É um acordo com um clã que percebeu as porcarias que fizeram, que aconteceu, deu a chance para os humanos se redimirem, mas falou, olha, mas agora façam direito, a gente não ensinou vocês do jeito que era para ser e tal, então, de agora em diante, faz direito, né? Isso não é religião.